Quando você começa a viver essa vida vegana, a sua cabeça parece que vai dar um nó, porque você consegue ver coisas onde as pessoas normais não conseguem ver. Você consegue ver por trás da nossa realidade coisas que te deixam apavorado, te deixam incrédulo. Isso mexe com a sua mente. E sim, existe na ciência profissionais, doutores, que tentam explicar como isso acontece e o porquê acontece. Aqui neste vídeo eu trago ele como importância. Por quê? Para você entender que sim, a ciência já parou para trabalhar com isso, e há alguns anos alguns profissionais tentam nos mostrar para nós veganos o que realmente é essa mudança na nossa mente, essa nova visão da realidade, o que percebemos do mundo e que as pessoas que são carnívoras não percebem, que não conseguem ver. Então, dentro dessa nova realidade que nós começamos a viver, ela mexe muito com a nossa mente, mexe muito com a nossa cabeça, porque é um novo mundo que nos deparamos, porque até então tudo era normal, comer animais, viver da dor dos animais, e não dávamos importância. A partir do momento em que trocamos de hábitos de vida, a partir do momento em que investimos numa vida vegana, seguimos uma ética de vida diferente, outras portas desta realidade, desse mundo se abrem. E sim, a ciência da psicanálise já estuda isso há algum tempo, e tenta mostrar o que é isso. Tem uma doutora, Claire Mann, vou botar os livros dela, ela tem 3 livros, e ela tem vários centenas de artigos, e há 12 anos ela vem publicando materiais para mostrar que, de fato, a consciência da pessoa que se torna vegana, ela se expande, ela vê coisas que antes ela não percebia, e essas coisas que antes ela não percebia, essas coisas que ela passa a ver, começa a machucar ela, começa a deixar ela mais angustiada, faz com que ela comece a sofrer pela dor de terceiros, pela dor dos animais. E é isso que esse vídeo tem, que eu vou abrir a sua visão. A importância desse vídeo é isso, é para que você entenda que não é só você que passa por isso, que são todos os veganos que passam por isso, e a própria ciência da psicanálise já estuda isso há algum tempo, já identificou essa que eles chamam de síndrome, né? E essa doutora em especial, ela é vegana. Você vai achar livros dela na internet, você vai achar vídeos no YouTube, apesar de estarem todos em inglês, mas você vai entender que ela dá respostas para essa nossa nova realidade. A pessoa que se torna vegana, ela começa a olhar o mundo e ela não vê mais como antes. Ela vê um mundo por trás do mundo. Vou te explicar isso. Ela usa ela usa a expressão distopia com base no conceito da utopia. O que seria a utopia? Pense na utopia como uma coisa perfeita. A utopia é a coisa perfeita. Pense no Estado como sendo um Estado perfeito, um mundo utópico, mas só que por trás desse mundo existem mazelas, existem coisas ocultas, existem mentiras, existem muita coisa podre por trás. Só que a população que vive nesse mundo de utopia, entende o filme Matrix, não consegue enxergar. E é aí que as pessoas, quando abrem a visão e veem esse novo mundo, conseguem ver o que se esconde atrás desse mundo, que a princípio seria um mundo utópico, um mundo perfeito. Daí o termo que a doutora usa, que é distopia, para qualificar pessoas veganas que conseguem ver atrás deste mundo aparentemente correto, ímpio, social, perfeito, nem tão perfeito, mas um mundo ordenado, conseguem ver as mazelas, a crueldade com os animais, e essa visão perturba a pessoa, essa visão mexe com a pessoa, esse entendimento mexe, e muitos veganos procuram tratamento psicológico, muitos veganos não suportam essa dor, porque ele fica mais sensível. Em outros vídeos, como eu mexo com filosofia e filosofia indiana, eu vou te explicar o porquê isso acontece. Eu, nos meus vídeos, nos meus livros, eu vou explicar para você o porquê isso acontece, faz
parte da limpeza do corpo etérico, porque temos 7 corpos, e a limpeza desse corpo etérico, ele causa isso, ele causa essa perturbação em que mexe com a nossa mente. Bem, e a nossa mente, a partir do momento que abraçamos o veganismo, ela vai mexer sim, ela vai perder as suas estruturas, e as pessoas menos preparadas, elas vão sofrer muito. Bem, agora eu quero te trazer para uma nova visão do veganismo. E essa dor, essa angústia, esse sofrimento que todo vegano passa quando adere, quando consegue realmente limpar o seu corpo etéreo, isso é um processo, e com isso limpa-se também o corpo físico, e esse sofrimento vai agregando a pessoa. Bem, quando a pessoa se torna vegana, e com o tempo, existe um processo, um choque existencial muito grande. Em outros vídeos eu trarei respostas para essa questão, baseado na filosofia de filósofos que são respeitados até hoje por séculos. E são respostas coerentes, sensatas, racionais, mas é porque quando a pessoa começa a viver o veganismo, ela tem um despertar, ela se encontra, se reencontra, se formos dizer assim, ela começa a se reconstruir. Nos vídeos eu falarei sobre Sartre, um filósofo do século XIX, que fala que primeiro existimos e depois nos construímos. E esse se achar vegano, esse nova vida, essa vida vegana, é um despertar. É o que eu chamo em outros vídeos de assumir, de estarmos dormindo e assumirmos o karma para o qual nascemos, o karma para o qual fomos chamados nessa encarnação. Então, esse novo despertar, essa nova visão do mundo, é o que essa doutora chama de distopia, é ver além da utopia, é ver o que se esconde por trás de algo perfeito, de uma sociedade coerente, de uma sociedade em que as pessoas não percebem coisas simples como o sofrimento gigante que os animais passam. Bem, eu quero começar a te dar consciência que quando você se torna vegano, a sua mente vai entrar num turbilhão e ela vai começar a fazer questionamentos e se perguntar de tudo o porquê, como uma criança que começa a nascer. Daí a ideia de Sartre, falar que estamos nos reconstruindo. Essa reconstrução não é só física com relação à alimentação, mas ela é mental, principalmente mental, e tanto é que muitos veganos hoje procuram um apoio na psicanálise. Mas como ter uma consulta com um psicanalista que é carnívoro? Ele não vai ter, ele nunca passou por isso, ele não vai saber dar respostas, como a pessoa se sente, mas que você tenha certeza que já existem estudos, livros, nesta visão que esta doutora intitulou de distopia. Então, cientificamente, hoje, nós somos um caso estudado, porque quando olhamos para o mundo, vemos um mundo que não conhecemos mais. Sentimos a dor dos animais e, atrás deste mundo perfeito, conseguimos enxergar a dor dos animais, o sofrimento dos animais, a angústia que passam, e cada vídeo que vemos nos mexe com a gente de tal forma que não conseguimos entender, e para isso são esses vídeos meus, para te dar um apoio. Eu não sou psicanalista, a minha área é teologia e filosofia, o meu objetivo é te dar respostas que te ajudem a sobreviver neste novo mundo, que é um mundo utópico, totalmente diferente da visão carnívora, totalmente diferente das pessoas que se relacionam com você e que não veem nada de mal em comerem um pedaço de carne, um pastel, uma coxinha, e a gente vê tanta aberração, tanta crueldade por trás. A distopia é o que está por trás daquilo, são as sombras negras. Eu trabalharei mais com a filosofia e a teologia, são as camadas espirituais que se escondem atrás desta distopia. A psicóloga, ela dá ênfase nas questões mentais, nas questões científicas e médicas, porque ela é
uma doutora, uma médica, e a minha são respostas filosóficas. Por exemplo, no quarto vídeo eu trarei respostas para como você lidar com isso, na visão de Epicteto, um filósofo que moldou o mundo e molda até hoje, ele, Marco Aurélio, Sêneca, porque são estoicos. E o estoicismo é a filosofia prática, é a resolução prática da vida e como encarar e viver esta vida. E eu estarei trazendo respostas de como você viver esta vida da forma mais satisfatória, inteligente e racional possível, porque quando você vê além, você vê tanto sofrimento, você não consegue entender. Como eu falei, ela traz respostas científicas e médicas para esse drama que a gente começa a viver quando adere à vida vegana, quando tem essa nova cosmovisão da realidade. Eu, como estou falando, trarei respostas olhando para a filosofia. Eu quero apresentar para você hoje uma filosofia indiana. Tem um termo na Índia, em textos que existem há mais de 5.000 antes de Jesus, tem um termo chamado Purusha. Prakriti é a matéria, é tudo que existe. Prakriti é tudo que constitui a realidade. Prakriti é tudo que é visível, inteligente e compreensível. Purusha é a consciência. Então, quando eu trabalho nos meus livros, e você leia os meus livros, conheça meus artigos, meus vídeos, você vai entender que somos constituídos de 7 corpos. Mental, intelectual, etérico, físico, a alma e a consciência, um corpo de consciência. A consciência nessa literatura, ela fala que só observa. A consciência em nós é nos darmos conta da realidade, aonde vivemos, aonde estamos, nos darmos, compreendermos como as coisas se movem. E quando você, que é vegano, consegue ficar perturbado mentalmente, desculpe pela expressão que eu estou usando, essa perturbação mental é ficar abalado, é ficar descrente com a sociedade, descrente até com as pessoas que você ama, porque consome animais, porque você vê algo que eles não veem. E esse Purusha é isso, ele consegue ver além, ele consegue ver atrás da realidade, ele consegue ver atrás de Prakriti, que Purusha seria a nossa consciência que vê além. Daí, essa psicóloga usou esse termo, distopia, ver além da utopia. E é isso. E Purusha, ele consegue ver, e com o tempo, e com o andar da carruagem, e com os anos, essa consciência vai se expandindo, até o momento em que, na sua passagem desta vida, você vai fazer uma passagem tranquila, satisfatória, inteligente, racional, porque você consegue ver essa realidade pelos olhos da consciência, porque todos nós olhamos essa realidade pelos olhos da mente. A consciência, esse corpo da consciência, ele é movido como se fosse energia. Eu vou te dar um exemplo agora de como funciona energia. Por exemplo, está vendo Iemanjá? Energia das águas. Poseidon, energia das águas. Yara, mãe d'água, energia dos rios. É tão interessante que quando você consegue ver além, Purusha consegue ver além de Prakriti. Esse termo Prakriti é complicado, né? Ainda mais em sânscrito, fica bem embolado na boca. Então, Iemanjá, e nunca pense em Iemanjá, do Candomblé e Umbanda são a mesma coisa, são energias e seres totalmente antagônicos, totalmente diferentes. E energia das águas, eu quero te mostrar uma coisa. Os 4 elementos. Os 4 elementos. As 4 cartas do tarô. Então, a água é um dos elementos que mexe com as emoções. Ela está interligada com a lua. Só para você ter ideia, somos 80% de água. E toda essa energia, quando a lua está em movimento, dependendo da situação da lua, a mulher é mais atingida. Tanto é que falamos, fulano está de lua, Beltrano está de lua. Essa ideia em que a lua mexe na mente, na consciência e no corpo, porque o nosso cérebro é formado 80% de água. Então, a lua tem poder de mexer na nossa mente, no nosso corpo, nos nossos hábitos. Daí, Iemanjá. E as pessoas religiosas veem uma imagem, um ser antropomorfizado,
esqueça isso. Por exemplo, entre na água, sinta a energia do mar, limpe-se com a energia do mar. É isso, essa distopia é quando você consegue ver além da utopia, além do real, além de Prakriti. É quando você consegue ver além da matéria. E quando uma pessoa se torna vegana, quando a pessoa veste de fato a camisa vegana, quando ela realmente vive essa vida vegana, a mente dela vai expandir. E lidar com isso não é fácil, são turbilhões de sensações, turbilhões de emoções, existencialismos, vazios, raiva, angústia, medo, preocupação, e são tantas coisas que é um turbilhão de coisas. E as pessoas não entendem, daí essa doutora construir toda a sua literatura para tentar responder isso. E daí eu te falo a importância desse vídeo, para que você entenda que existe muita gente tentando passar esse tipo de mensagem. Eu creio que você nunca ouviu falar sobre essa doutora Claire, que trabalha essa ideia de distopia, que você nunca entendeu que existe um termo na rinça, que é a mesma coisa que veganismo na Índia Antiga, que você ainda não entendeu, que todas as pessoas sábias, todas as pessoas que evoluíram e deixaram de se alimentar de dor e sofrimento, passam por esse turbilhão de emoção, por esse turbilhão que a ciência hoje começa a dar respostas. Daí a importância desse vídeo. E você entenda que tudo isso é energia. A nossa mente é energia. Nós somos energia. A primeira lei do hermetismo é mental, tudo é mental. Daí a tentativa de nos enquadrarmos, de darmos respostas para os nossos questionamentos, fica uma bagunça, porque você não consegue entender, porque as pessoas não veem algo tão simples de ser visto, está na cara, está do lado de todo mundo, quer fazer animais sofrer, fazer uma galinha ter milhares de ovos até definhar eu vou botar um vídeo aí para você ver como é que fica a galinha depois de tantos ovos que bota. Simplesmente para pessoas irem para o Instagram e hoje falarem sobre dieta carnívora, dieta dos ovos. E você não entende, e a sua mente mexida, e esse vídeo é o primeiro para te introduzir nessa ideia do que seja essa distopia, do que seja essa purusha, do que seja a sua consciência que começou a expandir e que vai levar uma vida expandindo. Aí a importância desse vídeo é você entender que faz parte do seu chamado, do seu despertar, faz parte do seu karma, do que você tem que viver nesta vida, e que a ciência começa a tomar posição e começa a dar respostas, mesmo na visão psicológica, na visão psiquiátrica, não importa. Mas sabe que quando uma pessoa se torna vegana, muita coisa nela muda, a mente dela, o corpo, tudo muda, tudo muda. É a ideia do nosso filósofo Sartre, que é nos reconstruirmos. Não adianta eu fazer um vídeo explicando que a sua mente entra num turbilhão, que a sua mente parece que explodir de tanta coisa que você percebe que as pessoas não entendem. Não adianta eu falar com você se não trazer uma informação que pode te ajudar, se não tentar te ajudar de alguma forma. Eu já falei sobre Iemanjá, Yara, Mãe d'Água, Poseidon, e todo mundo antigo sabia que a importância de nos limparmos com boas energias. E quando você é uma forma que eu acho que eu posso te ajudar, te instruir, mas não é questão religiosa, porque um religioso, só para você ter ideia, a Umbanda e o Candomblé, no centro do país, não tem o mar. Pais de santos, filhos de santos, vêm aqui, pegam água do mar e levam para o terreiro e dão um pouquinho para cada filho, dão um banho, coloca nos banhos de descarrego. Então, o que eu quero que você entenda, vão
vão para os rios, para as cachoeiras, para ter banhos de descarrego, porque no fundo eles sabem que essa limpeza energética em que o nosso corpo começa a vibrar. Pense num rádio, quando você liga um rádio procurando sintonia, principalmente os rádios antigos, ficava até encontrar uma rádio. Assim somos nós, principalmente quando estamos afligidos, quando a nossa mente está muito perturbada, quando estamos cheios de questionamentos, estamos com muitas perguntas e poucas respostas. E esse vídeo é para te trazer respostas. E a nossa vida parece uma bagunça. E parece que o veganismo está mais me dando problema do que me ajudando, e você não consegue se libertar dos seus focos, do seu objetivo, da sua busca, da sua nova perspectiva de vida, da sua nova visão de vida, que é o veganismo. Não consegue se libertar, mas não consegue ter respostas, mas está tão perturbado, está tão cheio de perguntas, parece que está tudo uma bagunça, cheio de energias, está tudo bagunçado em torno de você, você não consegue ter respostas. Por isso, eu, por conveniência, vim até esse lugar para te dar um exemplo, como você pode buscar de forma, não é espiritual, não tem nada a ver, eu te ensino que tarô, astrologia, cabala, eu mexo com cabala, trabalho com tudo isso, sou exegeta, mexo com línguas mortas, já fui umbandista, candomblista, pastor, de tudo eu mexi um pouco. Então, é dentro da minha experiência, não é religião, é para que você possa buscar e melhorar a energia que está em conflito dentro de você, na mente, e está te deixando tão denso, tão amargurado, tão cansado, porque você vê e você muitas vezes se sente impotente, e isso vai montando um arcabouço, uma bolha em torno de você, e você fica muito tenso porque você não tem contato com muitos veganos. E eu vou dar uma receitazinha básica, que não é religioso, hein? Água, tome banho, água. Não importa se é rio, não importa se é mar, não importa o que seja, água. Está em casa, você pode colocar sal grosso numa bacia com água e derramar. Você pode simplesmente, para chover, relaxar a mente, deixar correr aquela energia. Se você estiver longe de rios, longe do mar, você pode simplesmente botar os pés numa bacia com água e sal. Veja que a água é um fio condutor, que ela vai puxar essas energias, ela vai começar a dar ordem nessas energias, porque as energias estão bagunçadas. Pense na teoria das cordas, em que está tudo bagunçado, uma música toda cheia de... E com a água, ela tem esse poder magnético de começar a fluir as energias, começar a dar ordem nas suas próprias energias. Daí, muitas pessoas procuram limpeza de chakras, passes. Vem cá, você acredita mesmo que um carnívoro pode dar um passe? Um centro espírita em você que acredita num Deus carnívoro? Para com isso, por favor. É você e você mesmo, a construção é com você, é pessoal, é o seu eu. Daí você entender que a psicóloga traz a distopia como algo que você entender cientificamente o que você está passando. Eu, como teólogo, estudante de filosofia, porque não existe filósofos hoje em dia, somente estudante, não importa. Quem se dizer filósofo está mentindo, é só estudante de filosofia. Eu trago formas em que você pode ordenar, orquestrar a sua mente, botar ela em paz, com lições como eu trarei no quarto vídeo, por minhas experiências, pela minha vivência dentro do veganismo, pela minha relação com religiões que nenhuma presta, e entender que tudo, a resposta está em você. Esse turbilhão, esse emaranhado, essa confusão na sua mente, porque você está vendo algo novo, algo que está oculto, que está escondido, que é obscuro às pessoas, porque seres metafísicos fizeram questões de rasgar um véu
e você entrou numa senda em que você, de forma espiritual, está vendo coisas que as pessoas normais não veem. E eu relacionei neste vídeo o Purusha, que é a consciência, é o corpo da consciência, com relação com a vistopia, que é a ciência que hoje nos revela o que todo vegano passa, o que todo vegano sente, o que todo vegano convive no dia a dia. Por isso a mente dele fica perturbada, por isso a mente do vegano fica cansada, fica exaurida. Então, é importante que você conheça esses livros dessa psicóloga, que você veja o que ela explica e ensina, o porquê você está passando por esses conflitos existenciais, por esses conflitos, o porquê você está vendo e entendendo um mundo que você não aceita, o porquê as pessoas o aceitam de forma tão passiva, o porquê ninguém faz nada, e o porquê você se sente muitas vezes até, não é desconfortável, você se sente ineficiente, você se sente que não consegue resolver nada. Daí, eu trago para você ensinamentos de filosofia, respostas dentro da filosofia do estoicismo. Espero que esse vídeo tenha te dado respostas sobre esses grandes questionamentos que você tem na sua mente, na sua cabeça, na sua consciência, do porquê as pessoas não veem o sofrimento dos animais como você vê, que você é a resposta para os seus grandes problemas. A ideia é essa, foi que você pudesse ver que não existe, que você não está sozinho nesse barco, que existem muitos veganos que estão tentando te ajudar, que estão tentando dar respostas, então estão orientando pessoas que entram há pouco no veganismo e se sentem confusas, se sentem atordoadas. E este vídeo é para isso, para que você entenda que você não está só, e que eu e outras pessoas, e virão muitas outras pessoas para te ajudar e ajudar esta nação eleita, esse despertar de pessoas que estão vivendo uma vida e que se deparam nesta nova vida com problemas emocionais, conflitos existenciais, solidão, cansaço, falta de resposta. E esse vídeo é para isso, para que você entenda que, no final das contas, existem sim respostas. A psicanálise com a doutora Claire Mann, que já publicou 3 livros há 12 anos e centenas de artigos, traz e ela traz respostas, o porquê dessa perturbação que todo vegano passa, que todo vegano sente quando adere à vida vegana, quando começa a viver essa ética vegana, quando se envolve com o veganismo e quando absorve e veste a camisa de fato e se entrega para essa vida. A mente vira um turbilhão, a mente vira um conglomerado de perguntas sem respostas, é tanta pergunta e nada de respostas. E esse vídeo é para isso, para que você saiba que sim, tem respostas, e a ciência com a psicanálise já nos dá respostas, a filosofia há séculos trazem respostas, porque todas as pessoas que viveram o veganismo, e não foram poucas, dentro das escolas de ocultismo, passaram por isso. Daí você vai ver a máxima que está no templo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Quando você começa a conhecer a ti mesmo, o despertar da sua consciência, a sua nova visão da realidade, a visão distópica que você tem do mundo real, daí, distopia da doutora, é que você vê por trás da utopia, por trás do estado perfeito, por trás do mundo perfeito, o que as pessoas não conseguem ver.